Após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e votação no plenário do Senado, Gabriel Galípolo foi aprovado para a presidência do Banco Central. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu ontem, mas especialmente tentar projetar o mandato a partir de 1º de janeiro. Para isso, convidamos o senador do União da Paraíba, André Amaral. Senador, muito bom dia e obrigado por nos atender. Muito bom dia, Rafael, muito bom dia, Lívia, e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Senador, estou aqui ouvindo. Muito obrigado. Acompanhei a sabatina hoje, vi que em determinado momento o senhor teve a oportunidade de fazer as suas perguntas ao Gabriel Galípolo, ainda na comissão. Com o que foi dito por ele ontem, o que foi respondido por ele ontem, como é que o senhor projeta o mandato do Gabriel Galípolo a partir do dia 1º de janeiro? Rafael, antes de qualquer coisa, o doutor Galípolo, Rafael, ele deu uma demonstração de muito conhecimento, não só do... Ele passou a todos nós, senadores, muita tranquilidade pelo conhecimento profundo que ele tem de toda a política monetária, de todo o funcionamento do Banco Central, inclusive registrando a competência, o alto nível dos funcionários, dos servidores do Banco Central. Então, nos deixou muito tranquilo pelo seu domínio, apesar de um rapaz, de um jovem de 42 anos de idade, mas nos passou muita confiança, sobretudo sobre o comando do Banco Central, de que ele já é diretor do banco e que já tinha sido sabatinado há um ano e pouco atrás pelo Senado da República. Agora, senador, agora há pouco nós acompanhamos as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação às expectativas para essa gestão de Gabriel Galípolo, bem como também uma análise da aprovação que aconteceu no Senado Federal, sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e a aprovação lá no Senado Federal por ampla maioria, 66 votos. Já o senador volta para falar mais conosco sobre isso. Enquanto isso, vamos ouvir o Cristiano Beraldo, a Amanda Klein, mais uma vez, a respeito dessa aprovação de ontem. Começando com você agora, Beraldo, mais uma vez, suas expectativas para essa gestão, no entendimento do Senado Federal, pela aprovação. Dificilmente haverá uma ingerência significativa do governo na gestão de Gabriel Galípolo, mas isso o tempo vai dizer. Pois é, eu acho que são dois aspectos que a gente precisa observar. Primeiro, existe sim uma diferença entre Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo não vem do mercado financeiro, ele vem de uma experiência política, ele tem uma relação política com o Fernando Haddad, foi trabalhar com o Fernando Haddad, participou da sua campanha. Então, ele vem desse universo político, de exposição política, e agora a sua indicação se deve ao fato dele ter se credenciado politicamente junto a Fernando Haddad e ao próprio presidente Lula. Então, há uma mudança agora. Entretanto, tem um outro aspecto que a gente precisa olhar. A pressão em cima do Banco Central, ela é muito grande, não apenas do governo, pelo seu lado, que quer, à força, diminuir a taxa de juros, enfim, entregar algum tipo de narrativa à população brasileira, mas existe a pressão da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, existe a pressão do próprio Congresso Nacional, existe uma pressão internacional, porque os outros bancos centrais estão de olho no que o Banco Central brasileiro está fazendo. Então, também não é um ambiente onde o presidente faz aquilo que bem entende e atende a expectativas puramente políticas. Ele fica ali pressionado para poder navegar e conciliar essas duas pressões. Vamos ver o que vai prevalecer, vamos ver para onde ele vai tender a se inclinar um pouco mais. Fato... Opa, tá? Amanda, pode seguir. Voltou, tá né? aberto sim, pode seguir. Tava ligado aqui o microfone. Mas o Gabriel Galípolo tem formação em economia, né? Ele é bacharel aqui, eu até estou olhando o currículo dele em ciências econômicas e mestre em economia
política pela PUC, foi professor da PUC durante alguns anos, de 2006 a 2012, 6 anos, e ele tem experiência, sim, no mercado financeiro. Ele foi CEO, foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021. E aí começa a sua, paralelamente, também tem uma trajetória na política e foi se aproximando de Fernando Haddad e de Luiz Inácio Lula da Silva, mas isso não descredencia, da mesma forma que o Roberto Campos Neto estava no grupo de zap dos ministros do Bolsonaro e foi votar usando a camisa da seleção brasileira, que naquele momento era um símbolo de apoio ao bolsonarismo, mas isso também não desqualifica, muito pelo contrário. Ele subiu os juros, e ele próprio lembra disso, durante o ano eleitoral, porque havia necessidade de fazer isso, havia uma pressão muito grande da inflação e, politicamente, isso era negativo para o governo que ele apoiava e que estava concorrendo à reeleição. O que a gente precisa ver agora é qual será o tamanho da pressão que o presidente Lula vai fazer sobre Gabriel Galípolo, mas, por outro lado, ele tem se mostrado muito habilidoso e articulado politicamente para explicar a Lula a importância também de dar sinalização correta para o mercado financeiro e controlar as expectativas de inflação. O primeiro ato de Galípolo, depois de ser indicado pelo presidente Lula, foi votar a favor de um aumento de 0,25 ponto percentual da taxa de juros. Isso não pode sair do horizonte. Nós retomamos o contato com o senador do União da Paraíba, André Amaral, e eu vou retomar a pergunta que eu estava fazendo para o senhor, senador. Agora há pouco nós exibimos uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre a sabatina de ontem de Gabriel Galípolo, aprovação também no plenário. E ele falou que agora, além dessa preocupação em seguir as metas e os objetivos como gestor do Banco Central, vai haver também um movimento de tentativa de trazer mais diversidade para dentro da diretoria do Banco Central. Hoje temos uma diretora, o governo vai indicar, se não me engano, 3 novos diretores já no ano que vem. E há uma intenção do governo de trazer mais mulheres para esse grupo de poder. É bem vista pelo senhor essa iniciativa? O Brasil tem demonstrado, apesar de que fica muito a desejar ainda, a participação da mulher, principalmente da executiva. A mulher que tem uma agilidade de percepção tem um controle muito maior do que os homens. E é importante porque, principalmente o Banco Central, não tem a presença de mais mulheres. Eu sou completamente a favor da presença da mulher, com maior participação, não só no Banco Central, como executivas, também no âmbito da política nacional. Isso é muito importante. Senador, só para encerrar, o senhor acha que ele está preparado para lidar com eventual carga que o presidente Lula colocou nas costas do presidente Roberto Campos Neto a partir do ano que vem? Veja só, Rafael, o Banco Central, os pontos importantes do Banco Central é a política monetária, é a regulação do sistema financeiro, a estabilidade financeira, o câmbio e a reserva internacional. Nós sabemos que tem desafios, que é manter a inflação sob controle, o cenário da volatilidade da economia e o choque externo com desafios constantes. Mas eu quero dizer que o presidente do Banco Central ontem demonstrou ao Senado, na sua sabatina, muito conhecimento, muita profundidade, passando a todos os senadores muita tranquilidade. É tanto que na sabatina, Rafael, dos 26 votantes, os 26 votaram por unanimidade no nosso presidente do Banco Central. Bom, quero agradecer ao senador André Amaral, do União da Paraíba, pela atenção. Senador, bom dia para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço e felicidade para todos. Bom dia.